Olá, pessoal! Voltando aqui para a gente dar sequência à nossa aula sobre texto jurídico e os entraves linguístico-gramaticais. Falamos sobre as funções da linguagem e agora vamos falar sobre o ato comunicativo jurídico. Nesse momento do texto, nós temos lá essa afirmação, né, de que o ato comunicativo jurídico não se faz apenas como a partir da linguagem, como língua, como materialidade, mas também e essencialmente como discurso, ou seja, aquilo que está por trás do dito. Nem sempre o que a gente pretende dizer está explícito, ele está nas entrelinhas. Então, o discurso é extremamente importante a gente prestar atenção nas formas como a pessoa vai organizar o seu texto e o que ela pretende com aquele texto, ou aquilo que ela revela, mesmo sem ter a intenção. Bom, o que é importante a gente pensar a respeito do ato comunicativo jurídico? Ele não é lógica formal, como a gente pode pressupor aí numa conclusão apressada. O que isso significa? A lógica formal ela é atípica da matemática, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Né? Essa é a lógica formal. No caso do ato comunicativo jurídico, não vai se valer da lógica formal. A lógica formal ela pode ser um ponto de partida, mas não é a base do texto jurídico. Então, nós temos aqui um exemplo, aqui. Todo criminoso ronda a loja a ser assaltada antes do crime. Pedro é criminoso e rondou a loja X, que foi assaltada. Logo, Pedro assaltou a loja X. Bom, esse tipo de raciocínio, como eu disse, pode ser o ponto de partida para a gente pensar que o Pedro é um suspeito, mas não necessariamente nos prova que ele é o assaltante da loja. Ou seja, se essa lógica formal funcionasse, não era preciso nem ter advogado, porque bastaria a gente juntar essas informações e a conclusão seria certa. E na verdade a gente sabe que não, né? É preciso toda uma argumentação para provar que o Pedro assaltou ou que o Pedro não assaltou a loja, né? Então, por isso que o recurso usado não é essa lógica formal, é só o ponto de partida, talvez para a gente pensar nas possibilidades. Mas o que a gente vai provar é sempre por meio da argumentação. Então, nós temos lá, o ato comunicativo jurídico exige a construção de um discurso que possa convencer o julgador da veracidade do real que pretende provar. E esse real está entre aspas justamente porque é a verdade que você busca mostrar. Não necessariamente é a realidade, mas é o como você pretende mostrar essa realidade. Por isso que a base é a argumentação e por isso que o bom advogado é aquele que tem bom domínio da linguagem. Não só do que é gramatical, mas principalmente do que é discursivo. O texto jurídico processual. Então, nós temos lá, cabe alertar os advogados sobre o descaso para com a linguagem jurídica, despertando-os para os problemas decorrentes dessa negligência que, ao afetar a compreensão do texto, desencadeia diversos prejuízos. O fracasso no pleito do cliente, a mácula na imagem do advogado e a contribuição para a lentidão do trâmite processual, como nós já discutimos anteriormente, principalmente a partir daquele caso que vocês reescreveram da Maxilene. O advogado deve procurar empregar as palavras adequadas ao que ele pretende comunicar. A linguagem ostentosa pode atravancar a compreensão textual e denotar arrogância, enquanto que a linguagem clara e acessível favorece a comunicação e é mais atrativa ao leitor. Ou seja, o texto jurídico, apesar de toda a preocupação formal, a gente tem que se preocupar com a clareza, com a objetividade desse texto. Eu não posso deixar dúvidas para o meu leitor do que eu estou querendo com aquele texto. Eu preciso deixar claro, né? Tanto que eu não posso deixar brecha para outra parte e também não posso deixar dúvidas para o juiz, por exemplo, quando ele se depara com o seu processo.
E o texto vai tratar justamente desse descaso que alguns advogados têm com a linguagem. Por isso, nós temos ali os entraves linguístico-gramaticais. O primeiro caso aqui envolve dois tipos de probleminhas. Então, vamos focar na questão ortográfica. Então, um problema de ortografia, lembrando que esse artigo ele foi escrito a partir de uma coleção de processos, né, que os autores fizeram e detectaram alguns desses entraves linguísticos. Então, são textos reais. Nesse caso aqui, da ortografia, nós temos brasileiro, casada de fato, garçom, CTPS e por aí vai. Era uma reclamação trabalhista. O problema aqui é da palavra garçom, que está com a grafia incorreta. Então, a questão ortográfica está neste ponto. Esse casado, de fato, envolve um outro problema, que é uma questão de concordância. Ou seja, eu tenho uma palavra aqui que é masculina, brasileiro, outra aqui também garçom, que é masculina, porém, não há uma concordância aqui nominal. Eu uso o feminino, casada de fato, em vez de casado, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma falta de concordância. Aqui é o problema de ortografia, tudo bem? No caso da regência, então lembrando que a regência ela pode ser nominal ou pode ser verbal. Quando eu penso numa regência nominal, eu estou pensando em, por exemplo, palavra medo. Eu tenho medo de alguma coisa. Então, medo é um substantivo, por isso é considerado um nome, e eu tenho medo de alguma coisa. Esse de é a preposição que a palavra pede, né? Então, por isso que eu estou pensando numa regência. Qual que é a preposição que o substantivo, né, pede? Rege. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de regência nominal, porque a palavra residente. E aí uma diferença entre residente em e residente a. Eu vou usar residente em quando eu tiver a localização exata, nome da rua, número. E o residente a quando eu não tiver a localização precisa, nas proximidades de. Então, essa mudança de regência leva a uma mudança de sentido. Em relação à concordância, nós temos aqui, então, aquele caso anterior é um problema de concordância nominal. Nesse caso, nós temos um problema de concordância verbal. Então, pois o que levou a empresa nessa situação foi concorrências acirradas. Nesse caso aqui, eu tenho um problema de concordância verbal, porque o verbo está no singular e o sujeito está no plural. Então, teria que ser o que levou a empresa nessa situação foram concorrências acirradas. O verbo tem que concordar com o sujeito. Portanto, um problema de concordância verbal. Em relação à pontuação, eu tenho aqui a empresa Ré possui no estado do Espírito Santo duas gerências individualizadas. Nesse caso, o problema está aqui, porque eu não devo separar o sujeito do verbo por meio de vírgula. Então, aqui não poderia ter essa vírgula. A empresa possui, não teria vírgula aqui, e essa vírgula poderia estar separando no Espírito Santo, né? Então, aqui, a empresa possui, vírgula, no Espírito Santo, vírgula, duas gerências individualizadas. Então, essa vírgula iria separar esse no estado do Espírito Santo, que é uma locução adverbial que estaria no meio do verbo e do seu complemento. Por isso, eu teria que colocar vírgula antes e depois. Sobre a vírgula, eu vou fazer um vídeo separado para ficar mais claro, tá joia? Então, já já eu volto com o vídeo sobre a pontuação. Até mais!